Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula, que é a nossa aula de ficha técnica. Então, vamos começar. Aqui eu tenho o nosso projeto anterior da nossa faca gráfica, então vamos abrir um novo documento. A gente vai deixar isso aqui, porque se o faqueiro ele pedir na opção do Corel, você consegue mandar assim também para ele. Então, vamos abrir um novo documento. Eu posso vir aqui, iniciar um novo documento. Eu posso vir em tela de boas-vindas, colocar um novo documento. Eu posso vir em arquivo, novo documento. Ou Ctrl N. Eu vou só clicar aqui, ok. Vou deixar as mesmas especificações. Aqui, olha, sem título, vamos colocar já de uma vez só o título do arquivo. Faca gráfica, ok. Vou clicar em ok. Para você. E agora, a gente vai vir voltar aqui, vamos selecionar o nosso arquivo, Ctrl C. Selecionei o arquivo, pressionei a tecla Ctrl e C. Copiar, indica copiar, vou voltar no meu arquivo, vou colocar Ctrl V, que eu vou colar. Aqui eu vou arrastar para o lado, porque depois a gente vai pegar todos os nossos desenhos e vamos colocar aqui. Então, aqui vai ficar ficha técnica. Vou só centralizar aqui mais ou menos bonitinho para você ver. Vamos especificar o nome do nosso projeto, que é caixa 16 por 13 por 5. E aqui a gente vai fazer alguns detalhes. Vamos incluir algumas especificações aqui do lado. No caso também, se você quisesse colocar no seu projeto anterior, eu vou selecionar, vou vir botão direito do mouse, selecionei meu objeto, botão direito do mouse, desagrupar. Vou vir aqui e eu esqueci de colocar por 5. Vou selecionar aqui, Shift, selecionar o meu próximo objeto e vou centralizar ele ao meio aqui no alinhar e distribuir, ou a tecla E e a tecla C. Vou voltar aqui também no objeto anterior, vou vir aqui, ele está agrupado, desagrupar, vou selecionar e vou especificar aqui, olha, colocar os 5 centímetros que a gente não colocou. Vou selecionar o objeto, centralizar e ao meio, ok? Vamos salvar aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais anotações aqui na nossa faca. Lembrando que como é uma ficha técnica, então vamos especificar. Então, com a ferramenta texto selecionada, eu vou digitar que aqui tem 5 centímetros de altura. Aqui a nossa lateral, ela tem 16,34. Eu posso vir aqui de novo, com a tecla texto, e digitar 16,34 centímetros. Vou só centralizar mais ou menos aqui. E aqui, olha, nas laterais, as medidas se repetem. Então, vou selecionar meu objeto com a tecla esquerda do mouse, vou arrastar e vou pressionar a tecla direita do mouse, tudo junto, soltei, ok? E vou vir aqui de novo, vou arrastar para o lado, soltei. Agora, gente, aqui ele tem 13 centímetros, vamos especificar aqui, olha. 13 centímetros. Ah, eu quero girar isso aqui, deixar ele de lado. Então, vamos com o nosso objeto selecionado, eu vou vir aqui na ferramenta rotacionar e vou digitar 90 graus. Ele rotacionou a 90 graus para mim. Selecionei, ajustei aqui, vou selecionar o meu texto, mais esse aqui e vou centralizar. Não era esse, era a tecla E, centralizar. Esse aqui, vou selecionar esse objeto, pressionar Shift, selecionar o meu outro objeto e vou pressionar a tecla C, que ele centralizou ao meio. Aqui também, vou selecionar o meu objeto. Toda vez quando você for selecionar e você quer que esse aqui se alinhe com esse, primeiro você seleciona esse, depois esse. Se você selecionar o retângulo primeiro e depois selecionar o objeto menor, o retângulo vai se adaptar ao objeto menor, tá bom? Então, selecionei o meu objeto pequeno e eu quero alinhar ele a esse objeto. Eu vou pressionar a tecla E, aqui, vou selecionar esse objeto, vou selecionar esse, vou
pressionar a tecla C. Ok? Então, a gente já deixou a nossa ficha técnica mais detalhada. Olha só como é que ela ficou. Se você quiser mandar assim para o seu vaqueiro, você também pode. Então, vamos detalhar outra opção. Eu vou vir aqui, selecionar tudo. Vou com o botão direito do mouse. Vou vir aqui em agrupar ou pressionando a tecla Ctrl G. Selecionei o meu objeto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a nossa aba para a gente saber a nossa área total de papelão, quanto que vamos gastar. Vou selecionar a ferramenta retângulo. Se eu só clicar aqui, eu consigo ver minha área total, que é 26 por 23. Ou também, costumo fazer isso aqui, ó. Selecionei a ferramenta retângulo, cliquei, arrastei para cá, arrastei para cá, nó com nó, nó com nó. E só vou arrastar aqui pro lado. Eu posso só especificar aqui embaixo, ou eu posso fazer esse desenho. Vou aumentar mais uns 1,5 centímetro, né, que eu vou mandar para o meu vaqueiro, ou 2 centímetros, vamos aumentar com 2, mais 2 centímetros, então a minha área ficou 28 por 25. Isso aqui é o papelão que você vai mandar, forrado com Color Plus, vai mandar para o seu vaqueiro. Faqueiro não, desculpa, para a pessoa que vai mexer com corte e vinco para você ou você mesmo. Então, a sua área de papelão seria esse aqui. Então, vamos especificar com texto. Papelão. Ficou com 28 por 25. Papelão. Lembrando que quando eu digitar um texto e quiser redigitar ele de novo, eu só, igual no meu caso aqui, eu dou um duplo clique em cima do texto. Vou com a setinha do mouse para o lado, espaço e continuo a digitar. Seria 28 por 25. Meu Color Plus. 28 por 25. Ok? A gente vai vir selecionar o texto. Aqui estava com 48. Vamos aumentar para 48. Selecionei os meus dois objetos, ou seleciono esse, Shift, esse, pressiono a tecla E, C para centralizar, ok. A gente já tem a nossa faca, o nosso papelão e o Color Plus, quanto que a gente vai gastar. Agora, vamos fazer a nossa parte da tampa e o revestimento externo. Então, primeiro vamos para o revestimento externo. Eu vou vir aqui, vou desagrupar. E eu vou selecionar apenas essa parte por enquanto. Vou desagrupei, né? Seleciono, arrasto. Vou copiar, vou clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar o clique e arrastar cá para baixo. Segura o clique e arrasta para baixo. Ok. Agora, vamos copiar essa lateral aqui. Vou selecionar só essa parte. Só que tem um detalhe, se eu pegar assim, olha, tá vendo que pegou esse objeto? Eu tenho que selecionar um pouquinho mais para baixo. Vou com o botão esquerdo do mouse, vou selecionar, segurar o clique, arrastar para cá para baixo. Vou com o botão direito do mouse pressionar e soltar tudo. Ok, vamos vir aqui, né, rotacionar e vamos colocar 90 graus. Tá vendo que aqui ele ficou desfocado, tadinho? Vamos pegar... vamos inverter a movimentação dele. Eu posso vir aqui e só zerar a rotação. Eu venho aqui, vou selecionar todos os meus objetos, vou agrupar esse, vou selecionar esse objeto, Ctrl G, vou agrupar também. Vou colocar nó com nó, pontinha com pontinha, vou selecionar os meus dois objetos. Eu vou duplicar, Ctrl D, ou posso só arrastar, né? Clica aqui na pontinha, segura o clique e posicione. Ok, então a gente tem a nossa lateral. Eu vou vir aqui com a ferramenta retângulo, vou selecionar daqui para cá. Eu fiz o meu retângulo, deu 58 centímetros. Vamos aumentar ele. Conforme, normalmente eu deixo 3 também, né? 3 fica meio para cada lado, fica uma sobra. Ou pode ser 2, ou 1,5. Não arrisco 1, pelo menos 2, tá? E aqui, olha,
ele vai aumentar 1,5 para cá, 1,5 para cá, e a gente tem que aumentar 1,5 para cá e 1,5 para cá. Então, eu vou vir no 5 e vou pressionar, vou digitar mais 3, ok? E vou dar Enter, tá bom? Então, aqui a gente tem a nossa medida do revestimento, vai ser, vamos arredondar para 62 por 8 centímetros. Vou vir com a ferramenta texto, revestimento externo, revestimento, ih, ficou tudo maiúsculo. Revestimento externo, ficou 52 por 8 centímetros. Que seria aqui no caso, ou você pode também colocar Color Plus. Então, ele ficou com essas medidas, vamos aumentar aqui, vamos colocar uns 36 centímetros. Então, você tem o seu revestimento. Se caso você for fazer algum esquema de alguma impressão na lateral, aqui você já consegue ter uma noção. Você já tem a sua linha guia, as marcações de cada lateral, e aqui você consegue fazer o desenho, tá bom? Aí, só que aqui no caso, vamos selecionar só essa parte aqui, vamos agrupar, Ctrl G, porque você movimentar depois fica mais fácil, tá bom? Eu desfiz com Ctrl Z. Então, vamos para a parte da tampa. Eu vou vir aqui com a minha ferramenta retângulo. Eu sei que o meu quadrado, ele tem 16 por 13. 16 por 13. Costumo eu copiar isso aqui e colar aqui, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar, aí depende da medida que você for colocar. Eu vou colocar mais ou menos 1,5 aumentando para as laterais, no comprimento, e mais 1,5 na vertical. Na largura, quer dizer. Então, eu vou digitar 1,5 mais 1 centímetro. Então, ele ficou com 17,5 por 14. Ferramenta texto, 17,5 por 14. Vou vir aqui na parte e vou aumentar para 48, que é o que a gente estava utilizando. Selecionar os dois, vou centralizar, ok? Agora a gente vai para a parte da coifa, que seria aquele espaçamento que a gente tem. Vou utilizar esse aqui como referência, né? Porque o nosso 17,5 ele vai prevalecer. Então, a gente pode pressionar Ctrl D para duplicar. Vou arrastar aqui para cima e vou colocar aqui no 14, 0,5, que representa meio centímetro. Vou pegar pontinha com pontinha, nó com nó, vou segurar o clique, arrastar. Ok? Vou copiar essa outra parte aqui de novo. E isso aqui eu tô te mostrando várias formas. Vou selecionar o meu objeto, vou vir aqui, nó com nó, vou segurar com o botão esquerdo do mouse. Olha, vamos de novo. Botão esquerdo do mouse, vou clicar aqui no nó, vou segurar o clique, arrastar aqui para cima, vou posicionar, pressionando o botão direito também. Tem que pressionar os dois juntos, tá bom? Sem soltar o esquerdo. Pressionando os dois juntos e solto. Meu, deu erro. Vou de novo. Seleciono meu objeto, arrasto, posiciono onde eu quero com o botão esquerdo do mouse pressionado ainda. Vou pressionar o botão direito do mouse. Na hora que aparecer esse botãozinho, eu solto os dois, ok? Então, eu quero diminuir daqui para cá, que a nossa lombada, ela tem 5 centímetros. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar essa parte, que é onde ele vai falar para mim que essa aqui é a minha linha zero, minha linha de referência. Então, ele vai aumentar ou diminuir para baixo. No caso, ele só vai ficar menor, tá? Eu falei diminuir para baixo, mas ele vai se ajustar a essa medida aqui. Levando em consideração que ele não vai alterar nada. Nada do nosso eixo, nosso ponto zero. Então, eu vou digitar 5. Aqui ele diminuiu. E essa outra parte, eu vou copiar o texto, vou dar um Ctrl D para duplicar. Vou vir aqui, vou posicionar ele no meio. Vou vir aqui e vou
apagar essa parte, vou digitar 5. Vou vir aqui, a nossa próxima aba seria a mesma coisa desse e desse. Eu posso simplesmente selecionar esses dois objetos, dar um Ctrl D para duplicar. Nó com nó, vou posicionar aqui. Vou pressionar Shift. Tá vendo que todos os 3 objetos estão selecionados? Ah, eu quero só selecionar esses objetos. Eu pressiono Shift, seleciono esse objeto. Eu pressiono Shift ou Alt. Clico num pontinho, pressiono Alt e seleciono. Ele seleciona os objetos também que estão nesse meio. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou simplesmente espelhar vertical. Ai, o meu deu errado porque eu quero que ele espelha para mim aqui no meio e ele estava selecionado a parte de baixo. Vamos de novo. Pronto, ele já está posicionado. Então aqui a gente tem a nossa tampa. Esse aqui seria o papelão. Vamos selecionar todos os objetos, agrupar, botão direito do mouse, agrupar ou Ctrl G. Vou fazer a minha parte da arte, vou selecionar o retângulo, vou clicar aqui num ponto de nó com nó e a nossa arte ela tem 17,5 por 34. Eu também, sem estar com o nosso quadrado feito, eu desfiz, tá, gente? Aqui eu já consigo ver 17,5 por 34. Eu posso vir digitar? Posso, mas vamos simplificar a nossa vida? Eu vou selecionar aqui nó com nó de novo, pontinho com pontinha, vou vir aqui e vou pressionar mais 3. Você pode colocar o espaçamento que você precisar. 3 para cada lado. Ok, então a nossa arte ficou com 20,5 por 37. Eu vou selecionar a ferramenta seleção. Vou clicar e vou arrastar para o lado. Posicionar mais ou menos. Vou pegar a ferramenta texto. Vou digitar o meu texto aqui, olha. Seria a parte da arte ou revestimento externo da tampa. E ficou 20,5 por 37 centímetros. Vou selecionar a ferramenta seleção. Vou vir aqui e vou escolher 48. Vamos centralizar o meio do nosso objeto. Vou selecionar o A, vou selecionar um objeto maior e vou vir aqui em alinhar ou a tecla E e a tecla C. Tá vendo que aqui ficou feinho? O nosso texto, ele tá alinhado à esquerda. Vamos colocar ele centralizado, que fica um pouquinho mais bonito. Com o nosso texto selecionado, eu vou vir aqui no alinhar horizontalmente e vou colocar centro. Aí vamos de novo, seleciono todos os objetos, vou pressionar a tecla E e a tecla C. Agora ele ficou bem centralizadinho. O que está faltando no nosso projeto? Está faltando a nossa guarda. Então, de uma forma bem simples, de novo com a ferramenta retângulo, eu vou vir aqui, vou clicar no nosso ponto e vou mais ou menos centralizar ele aqui, olha. A gente já tem a nossa medida. No nosso caso, eu gosto de deixar sempre meio centímetro para cada lado, mas fica a seu critério, tá bom? Aqui eu vou colocar ele menos 1 centímetro. Menos 1 centímetro. Ele já diminuiu. Lembrando que aqui em cima, ele mesmo vai... Na hora quando você for posicionar, você vai colar ele com meio centímetro para baixo, tá? Você deixa o mesmo espaçamento na hora de colar. Então, tá pronta a nossa guarda. Eu vou só clicar e arrastar para cá. A nossa guarda ficou com 16,5 por 17. Eu vou vir aqui com a ferramenta texto. Vou clicar aqui. Se eu já quiser também trocar o texto, lembrando que eu tenho que já ter clicado, tá? Eu vou vir aqui e vou digitar guarda 17,5 por 16,5 por 17 centímetros. Vou vir aqui e já vou centralizar. Vou selecionar a ferramenta seleção. Vou clicar aqui, selecionar tudo, pressionar a tecla E e a tecla C para centralizar o meio. Então, a gente tá com todo o nosso projeto pronto. Então,
Ah, como que eu quero imprimir? Tem um detalhe, por que que eu coloquei isso aqui sem especificamente utilizar a ferramenta dimensão? Ela serve para você medir o seu objeto. Só que tem um problema. Deixa eu fazer um objeto aqui para você ver. Quando eu faço qualquer objeto, eu vou colocar um tamanho de 8 por 5. Se eu venho aqui, olha, clica nessa ferramenta de seleção. Aí tem que ser um nó com nó, tem que ter precisão. Segura o clique e arrasto. Cliquei numa ponta, segurei o clique, cliquei numa outra ponta, soltei e cliquei aqui em cima. Agora, o que que eu vou fazer? Quando eu for diminuir o meu objeto, o que que vai acontecer? Pressionando a tecla aqui nos cantinhos, ele serve para você dimensionar o seu objeto. Esses quadradinhos. Então, se eu clico e arrasto e diminuo, olha o que que acontece. A nossa medida, ela se adapta ao objeto. Por isso que aqui no projeto a gente já colocou a medida em texto, para não acontecer isso aqui de quando você for redimensionar, diminuir o tamanho, da medida também trocar. Então, é uma coisa que você tem que tomar certo cuidado. Então, vamos pegar todo o nosso projeto e vamos colocar ele aqui. Vamos dimensionar que fica mais fácil para você depois imprimir. Você pode selecionar o seu... Vamos agrupar tudo. Vamos agrupar aqui. Ctrl G, Ctrl G, Ctrl G e Ctrl G para agrupar. Eu vou selecionar, vou duplicar esse meu objeto aqui, tá? Vou vir clicar, selecionei com o botão, cliquei no meu objeto com o botão esquerdo do mouse, segurei o clique, arrasto para o lado, com o botão direito do mouse, eu vou pressionar. Na hora quando aparecer esse botãozinho de mais, você solta, ok? E aqui, a gente com tudo selecionado para ficar tudo no mesmo tamanho proporcionalmente, vamos só clicar na pontinha aqui, olha, no quadradinho no canto, e vamos diminuir até um tamanho que a gente consegue encaixar na nossa folha 4. Vamos diminuir aqui mais um pouquinho. Tá vendo que aqui já ficou um tamanho bom? Vou só aumentar um pouquinho. Aí agora a gente vai encaixar todos os objetos aqui. Primeiro esses 3. E agora esses 2 aqui, olha. Tá vendo que aqui ficou desproporcional? O que que a gente pode fazer? Selecionar os nossos objetos. E eu vou vir aqui, olha. Vou alinhar ao meio. E vou vir aqui em distribuir espaço horizontal. Ele vai deixar os espaços igualmente, tá bom? Ok? Isso só funciona com mais de 3 objetos para cima. Se for só 2, não resolve nada, tá bom? Então, aqui eu vou só ajustar. Vou selecionar o meu objeto, vou arrastar ele um pouquinho mais para baixo. Vou selecionar esse aqui, também vou arrastar um pouquinho para baixo. Esse aqui, meu texto ficou muito pequenininho, vamos aumentar o nosso texto para o tamanho 12. Aí vamos selecionar aqui, vamos ajustar. Vamos só arrastar aqui pro lado, selecionar ele e vamos alinhar aqui. Ficou alinhadinho. Então, tá pronta a nossa ficha técnica. Você pode estar colocando, detalhando, colocando a sua logo. Pode fazer alguns detalhes. Um detalhe também que eu gosto bastante de colocar, se você for colocar essa logo, você pode vir aqui com a ferramenta quadrado, fazer um quadrado aqui de pelo menos uns 2 centímetros. Deixa eu colocar aqui para não sair. Deixa eu voltar de novo e vou explicar. Selecionar a ferramenta quadrado, cliquei aqui no nó da minha página, cliquei na outra ponta, aí eu vou vir aqui, vou selecionar essa parte que eu quero, só ajustar o tamanho dele para baixo e vou digitar 2. E aqui você pode vir e digitar a sua logo. Você pode colocar uma cor.
a cor da sua logo, a sua identidade visual. Aí se você terracota ou alguma especificação, aí você pode encaixar a sua logo aqui. Você vem, digita um texto, sua logo, aí você encaixa. Só que esse verde tá com uma cor bem feinha. Deixar isso aqui, olha. Aí ficaria sua logo aqui. Vou selecionar meu objeto e vou tirar a borda, que ele ficou sem borda. E aqui você pode mandar imprimir. Você pode vir aqui em arquivo e imprimir. Ou pressionar a tecla Ctrl P e você imprime. Seu arquivo já está pronto para imprimir. Ou você também pode exportar em PDF, igual que a gente viu na aula anterior. Vamos só salvar o arquivo que a gente não salvou. Arquivo salvar como. Vamos colocar ficha técnica, que já tem aqui. Vou salvar por cima. Sim. Ah, tá. Porque meu arquivo aqui ele tá aberto, que eu tinha feito na aula anterior e não salvou. Então, vamos voltar aqui. Ok, eu vou salvar. Sim. Se você quiser salvar ele em PDF, você também consegue. Arquivo salvar como. Vim aqui e escolher a opção PDF, que aí ele salva pra você. Deixa eu só te mostrar como é que vai ficar. Ok. E eu vou lá na minha pastinha. E tá aqui o seu arquivo. Tá prontinho pra imprimir. Espero que você tenha gostado. E te vejo na nossa próxima aula, que seria a aula de arte. Fica até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.